Mateus, capítulo 26, verso 14. Eu faço a leitura na versão Nova Almeida, atualizada. Diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Passe aí talvez uma página e vá para o versículo 47 desse mesmo capítulo 26 de Mateus. No verso 47 nós temos a seguinte narrativa: e enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Folheie talvez uma página, ou mude aí uma página no seu aplicativo, vá para o capítulo 27 de Mateus, e note o que nos dizem os 5 primeiros versos. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Esta é a palavra do Senhor. No mês de março desse ano, eu me tornei um jovem convertido. Deus me alcançou aos 20 anos de idade, no dia 5 de março do ano 2000. Completei 21 anos de conversão. E nesses 21 anos de conversão, onde eu entrei na juventude da fé, eu tenho visto algumas coisas que já me deixam muito espantado. Eu noto que muitas pessoas com quem eu convivia no início do meu período de fé, líderes de igreja, músicos, pastores, cantores, amigos próximos, que professaram sua fé em Cristo e lhe juraram fidelidade, já não estão mais na jornada.
Um episódio que me marcou muito foi de um colega de seminário. Um menino de mente brilhante, que fazia o curso de teologia comigo, tinha tudo para ter um futuro ministerial sólido e ser usado por Deus com muita beleza. Fazia curso de história e fazia curso de letras. Num determinado momento, ele pegou a todos nós de surpresa. Ele pediu que o pastor lesse uma carta para a igreja. E naquela carta estava escrito da seguinte maneira: eu rejeito toda a fé que um dia eu disse crer. Atualmente eu não creio mais em Cristo como meu Senhor e Salvador. Atualmente eu creio que tudo isso não passa de lenda. Eu quero seguir o meu caminho, longe da vida com a igreja. Esse faz 7 anos que eu estou em Anápolis, esse ano. E eu percebo isso em minha comunidade local. Muitas pessoas que estavam em minha comunidade quando eu cheguei, hoje não estão mais. Eu tenho uma certa familiaridade com tecnologia. Nas últimas 2 semanas eu tive que fazer uma pesquisa em cerca de 10 a 12 mil fotos para atualizar o nosso site. E eu fiquei tomado por certa tristeza ao ver irmãos que um dia eu abracei, que um dia adoraram a Cristo, jurando que Ele era seu tesouro precioso, mas hoje não caminham mais com os santos, com o povo de Deus. O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios: tome muito cuidado, aquele que pensa estar em pé, para que não caia. O Senhor Jesus deu uma ordem: vigiem e orem. O Espírito já está pronto. Vocês receberam todas as informações necessárias para uma fé sólida, mas a carne é fraca. Vocês serão assediados por essa velha e maldita natureza que habita em vocês. Paulo escreve a 2ª carta a Timóteo, e nessa última carta, no fim de sua vida, Paulo faz uma avaliação, e ele diz: eu combati o bom combate. A vida cristã é combate. Eu completei a carreira. Eu procurei viver fielmente o ministério que Deus me confiou. E eu guardei a fé. Eu preservei o tesouro de maior valor, que é a fé em Jesus Cristo, como meu suficiente Salvador, como meu exclusivo Senhor. Nós podemos ter muito sucesso na vida e ainda assim fracassarmos em nossa existência. E os textos que acabamos de ler fala talvez do homem mais fracassado de toda a história. Nós lemos um pouco e brevemente sobre a história de Judas, cujo sobrenome é Iscariotes. Judas, ele foi o maior fracassado de toda a história. E nós precisamos atentar à vida dele, para que não nos tornemos também as pessoas mais fracassadas de toda a história, porque ele perdeu a maior de todas as oportunidades. Judas conviveu com o rei, mas não se abriu para ser tocado e perseverar em caminhar com o rei. Oportunidades, os gregos já diziam, que são como um cara cabeludo na frente e careca atrás. Se você não pega quando passou, você não pega mais. Algumas oportunidades são raras em nossas vidas. E quando elas chegam, nós temos que aproveitá-las. É loucura desperdiçar determinadas oportunidades. E Judas desperdiçou as melhores oportunidades que um ser humano podia receber. Em primeiro lugar, Judas foi chamado para ser um dos apóstolos de Jesus. Depois de uma longa noite de oração, Jesus chama apenas 12 para perto de si e dá a eles o nome de apóstolos, aqueles que seriam seus representantes no mundo. Que privilégio, que bênção, que reconhecimento que Jesus dá a Judas. Ele era do grupo íntimo de Jesus, ele andou com Jesus, caminhou com Jesus,
Mas no lugar de ser bênção para a igreja, Judas foi traidor. Judas brincou com Deus. Judas desperdiçou a esplêndida oportunidade. Judas foi mais que um religioso, gente. Judas foi amigo de Jesus e ainda assim o traiu. Judas tinha excelentes qualidades, talvez qualidades que eu e você não possuímos. Judas era inteligente, era estudado, era líder, com grande capacidade para assuntos financeiros. Ele foi nomeado por Jesus, dentre cerca de 500 discípulos que andavam com Jesus, como tesoureiro do grupo. Mente brilhante, jovem sagaz, perspicaz. Judas tinha um bom nome. O nome Judas significa louvor. Eu existo para glorificar a Deus. Entretanto, Judas enlameou seu nome. Judas aporcalhou sua história. Atualmente, as pessoas dão nomes a seus filhos, como Pedro, Tiago, João, Mateus. Raramente você encontra um Judas por aí. Judas enlameou seu próprio nome. Judas era respeitado pelos outros apóstolos. Ninguém desconfiava que Judas teria condições de trair Jesus. Ele era dissimulado. Na noite da ceia, da última ceia, todos perguntaram: sou eu, sou eu, sou eu? E quando Judas perguntou: mestre, sou eu? Jesus lhe respondeu: você que disse. Mas todos perguntaram. Teve um determinado momento que Judas se levantou e saiu. O diabo já havia entrado nele. Mas tamanha era a sua reputação e credibilidade diante dos outros discípulos, que ninguém desconfiou de Judas. Judas viveu com Jesus, conviveu com o Rei dos Reis, teve intimidade com aquele que é a luz do mundo, com o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, com o Jesus que é a porta da salvação, com o Jesus que é o bom pastor. Judas conviveu com aquele que é o Salvador do mundo. Judas andou com Jesus por 3 belos anos, ouviu suas palavras de salvação, de arrependimento, de perdão, de vida eterna. Judas ouviu as maiores mensagens que já foram proclamadas em toda a história humana. Judas escutou a própria voz de Deus. Judas presenciou milagres. Cegos enxergaram, coxos foram restaurados, paralíticos se levantaram, mortos ressuscitaram. Judas viu Deus encarnado. Judas ouviu a voz de Deus. Mesmo assim, ele serviu a Deus de aparência. Judas viu multidões se rendendo a Jesus, mas ele se acostumou com o sagrado. Eu lembro bem no início da minha conversão, numa igreja aqui em Anápolis, que tinha um ministro de música, que marcou muito minha vida. A performance dele era marcante. E eu era novo convertido. Só anos depois, eu soube que não passava de performance, de religiosidade aparente. Casado com filhos, foi filmado em adultérios múltiplos, numa vida moral aporcalhada. Precisamos tomar muito cuidado, porque Judas está muito próximo de nós. Judas habita em nós. Judas luta contra nós, para que a gente não faça conforme a vontade de Deus, mas nos amoldemos a um cristianismo soft, sem discipulado, sem sacrifício, sem fidelidade, sem sangue, sem renúncia. Judas pregou o evangelho aos outros, mas não foi salvo. Judas se sacrificava.
Ele ficou sem almoçar tantos dias, porque viajava pelos povoados pregando o evangelho do reino, expulsando demônios, realizando proezas. Ele tinha cara de religioso. Mas Jesus disse: muitos naquele dia virão a mim e dirão: Senhor, Senhor, e eu lhes responderei: aparte-se de mim, nunca te conheci. Você gostaria de viver a vida toda se dedicando a algo, mas não rendeu o teu coração? Porque se você se dedicar a algo, mas teu coração não for rendido, você ouvirá do Senhor Jesus: afasta de mim, porque nunca te conheci. Judas foi o maior fracassado da história, porque além de ter perdido a mais bela oportunidade, que foi conviver com Jesus, mas não se converter, não se render por completo, Judas também cometeu o maior erro. Ele traiu o Rei dos Reis, a vida plena, o Salvador de todos os homens. Judas traiu o seu bom nome de louvor, de glória a Deus. Judas ridicularizou sua história, tornou-se vergonhoso, vil, hediondo. Judas se tornou alguém sem rumo, sem vida, manchou sua reputação. É pouco provável que um de vocês planeje um filho cujo nome será Judas. Judas traiu seu talento, chamado para ser bênção. Podia ser um ganhador de vidas, podia ser uma coluna na igreja de Jesus, mas era avarento, era materialista, era ladrão. Judas era um falso filantropo. A Bíblia nos diz que, por ser o tesoureiro do grupo, ele colocava a mão dentro do saco onde continha as ofertas, e ele usava aquele recurso em benefício próprio. Materialista, avarento. Quantos de nós não temos intimidade no dia a dia com o Senhor Jesus, porque estamos mais fascinados em conquistar o mundo todo, enquanto estamos perdendo nossa alma? Quantos de nós não estão priorizando a formação acadêmica, mais que a intimidade com o Rei dos Reis, o doador de toda dádiva? Quantos de nós não estão se sacrificando, se matando, para, em primeiro lugar, se estabelecer no mercado profissional tão competitivo, para depois, talvez, um dia que não tem chegado, me arrepender no pó e na cinza, e me deliciar com a presença desse Jesus, que é a fonte da água da vida? Nós não estamos longe de Judas. Judas está em nós. Judas luta dentro de nós. Judas é nossa carne, nossa velha natureza. E Paulo diz: a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, são opostos entre si. E somos convocados a compreender que estamos numa batalha. A batalha para todos os dias assassinar Judas. Todos os dias colocar freio e cabresto no Judas que habita em nós. Judas traiu o Senhor Jesus. Jesus o amou, Jesus o chamou. Judas, mais do que ninguém, conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era o único Salvador, mas ele não abriu espaço em sua vida para Jesus. Ele jamais se entregou inteiramente, autenticamente a Jesus, nunca o amou de fato.
A religião de Judas era de costume, era vazia, era falsa. Ele não amava Jesus e por isso Judas deu lugar ao diabo. Nos últimos momentos, Jesus entra em Jerusalém, ele avisa os seus discípulos que vai morrer numa maldita cruz. Então Judas procura as autoridades para saber quantas autoridades lhe pagariam. E as autoridades oferecem a Judas 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo banguela. Se avaliava o valor de um escravo pelos dentes. Se tinha todos os dentes, a maioria dos dentes, se tinha boa dentição, era escravo saudável, valia mais. Judas aceita o preço da traição de um escravo praticamente sem valor. Negócio fechado. E aí Judas volta novamente para o grupo de discípulos como se tudo tivesse normal. Judas é frio, Judas é calculista. Jesus vai para o cenáculo, para o momento de celebração da última ceia. Lá Jesus ensina seus discípulos, Jesus lava os pés de seus discípulos, Jesus inclusive lava os pés de Judas. Jesus sabe da trama, mas ele não diz nada a Judas. Jesus quer ganhar ainda o coração de Judas, mas o coração de Judas é insensível, é um coração fechado. Jesus dá um pedaço de pão a Judas, como um gesto de amizade. Judas então se levanta, sai à procura dos sacerdotes. Pouco tempo depois ele vem com os carrascos. Ele atravessa o vale de Cedron. Ele entra no jardim do Getsêmani, onde Jesus estava em profunda agonia, transpirando sangue, porque ele sabia que receberia todo o cálice da ira de Deus destinado a nós sobre si. Jesus sabia que seria feito maldito em nosso lugar, a maldição destinada a nós cairia sobre ele, e era um fardo pesado demais. E Judas se aproxima com o sinal que representa o afeto terno, a intimidade entre amigos próximos. Dá um beijo em Jesus. E até o último momento, o Deus que é amor o amou. Jesus perguntou: amigo, que viestes fazer? Mas já era tarde demais. Não havia mais solução para Judas. Os soldados pegam Jesus. Jesus é humilhado, cuspido, esbofeteado, condenado. Judas vê Jesus naquela mesma noite sendo julgado. Sua mente fica atribulada, ele é um homem em crise, não há paz em seu coração, ele entra em desespero, ele está em pânico, a culpa corrói a alma de Judas, ele chega à beira da loucura, porque Judas cometeu o maior crime da história. Ele traiu o Senhor. Ele não só perdeu a maior de todas as oportunidades, caminhar com a vida e se render à vida. Ele não só cometeu o maior de todos os erros, trair o Senhor Jesus Cristo. Tome cuidado com sua falta de arrependimento. Tome cuidado com sua falta de arrependimento genuíno. Você se lembra de Esaú? Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele foi enganado depois por Jacó, que recebeu a bênção de seu pai Isaque em seu lugar. Esaú ficou tomado de ódio e rancor no coração, no desejo de matar o seu irmão Jacó. E o autor aos Hebreus nos diz, lá na frente, que Esaú seguiu um curso de vida tão complicado,
Ele cresceu na família da aliança, ele ouviu as mesmas informações do amor de Deus, do pacto de Deus que Jacó ouviu, e o autor aos Hebreus, no capítulo 12, nos diz que lá na frente, Esaú chorou amargamente, desejando se arrepender, mas ele tinha andado tão longe na estrada da religião de aparência, da fé fake, da espiritualidade maquiada, que ele não conseguia mais espaço para se arrepender verdadeiramente. Você consegue compreender um quadro complexo desse? Esaú chorava porque ele havia perdido a capacidade de chorar, arrependendo-se genuinamente de seus pecados. Judas foi o maior fracassado da história, porque ele recusou a maior de todas as ofertas, que é o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de ter traído Jesus, Judas poderia ter se arrependido, mas o capítulo 27 de Mateus que nós lemos, no verso 3, diz que então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata e depois ele foi se matar. Ele se enforcou. Judas passou a noite em claro, está desesperado, sua alma está afogada num mar revolto, a culpa esmagava Judas, o diabo que havia entrado em Judas, porque Jesus disse que o diabo entraria nele, o diabo que havia entrado em Judas estava lhe dizendo: agora é tarde, agora não tem mais jeito para você, você é um traidor mesmo, você é um perdido e um arruinado, agora não tem mais saída para você, não tem solução para a sua vida. A Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo só produz em nós remorso, mas a Bíblia diz que quando nós nos entristecemos segundo Deus, nós somos conduzidos ao arrependimento para a cura. Judas seguiu a tristeza segundo o mundo, ficou tomado de remorsos e tirou sua vida. Judas confessou o seu erro com a consciência pesada, mas não confessou o seu erro a quem deveria ter confessado. Ele vai até os sacerdotes hipócritas, que odiavam Jesus, mentirosos. Ele diz: eu errei. E o que ele recebe em troca é: e daí? Não damos a mínima. Judas deveria ter ido até a fonte de todo amor, até a fonte de todo perdão. Judas estava no episódio registrado em João capítulo 8. Trazem uma mulher pega em flagrante adultério, com fome por apedrejamento. Uma mulher que realmente tinha uma história de vida suja. E Judas vê Jesus perdoar aquela mulher, restaurar aquela mulher, curar aquela mulher, livrar aquela mulher de um assassinato, de uma carnificina. Judas sabia que Jesus havia se encontrado com a mulher no poço de Samaria, em João capítulo 4. Esse episódio foi escrito depois. E ele disse para aquela mulher: eu sei que você já teve 4 maridos, o homem que você está com ele não é teu marido, mas eu posso me tornar em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você nunca mais terá sede, você nunca mais terá fome. Aquela mulher joga o cântaro no chão, sai correndo e anuncia para os homens da cidade que o Messias lhe havia encontrado. Judas sabia que Jesus era a fonte do perdão, da restauração, de recomeços, de milagres, de transformação. E ainda assim,
Judas procurou as pessoas erradas. Judas procurou o suicídio, ao invés de procurar arrependido o perdão de Jesus. O suicídio é uma armadilha do diabo, é uma trama infernal, é um golpe macabro. O suicídio diz para os desesperados, para aqueles que vivem atormentados: olha, o seu caso está encerrado. Olha, chegou o ponto final, o final da linha, e o final é triste, não dá mais para você, não tem mais conserto, tudo está perdido, vamos. Veja se você pelo menos tem coragem para encerrar isso. Veja se você ao menos tem coragem para dar cabo à sua vida. Esta é uma trama diabólica, porque não existe problema que Jesus não possa resolver, não existe pecado que Ele não possa perdoar. Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Rei dos reis, aquele que foi morto, mas reviveu porque nunca cometeu pecado, é a solução para todos os problemas humanos. Ele pode perdoar todos os nossos pecados, Ele pode quebrar todos os laços infernais que nos prendem. Cristo é a solução. Mas Judas ouviu ao diabo. E Judas, perdendo a maior de todas as oportunidades, ele foi para o pior de todos os destinos. Foi para o inferno. Atos capítulo 1, verso 25, descreve Judas como filho da perdição. O filho que se perdeu. O Evangelho é lindo. O Evangelho, quando pregado corretamente, diz que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. O Evangelho afirma que o Espírito Santo veio, que Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, de criaturas feitos filhos, perdidos achados, mortos agora revividos. Judas foi chamado de o filho que não permaneceu em casa, que se perdeu. Judas trabalhou e falou o nome de Jesus, mas não se rendeu a Jesus. Trocou Jesus pelo dinheiro, trocou Jesus pelo mundo, trocou Jesus por seus interesses mesquinhos, abandonou Jesus que disse: eu vou para preparar um lugar para vocês, para escolher o seu próprio lugar, o inferno, tão perto da salvação. Mas Judas se perdeu. Judas ouviu os apelos de Jesus, as advertências de Jesus, mas não abriu o seu coração e foi para o inferno. Eu concluo essa reflexão com vocês em alguns textos de Mateus capítulo 26 e capítulo 27, relembrando que Judas foi o maior fracasso de toda a história, porque ele perdeu a maior de todas as oportunidades. Ele conviveu tete a tete. Ele viu, ele ouviu, ele sentiu o cheiro do homem de dores, mas que exalava amor, que falava como ninguém jamais falou, que olhava como ninguém jamais olhou, que tocava como ninguém jamais tocou, que realizava sinais de compaixão como ninguém jamais realizou. E ainda assim Judas não rendeu seu coração. Judas foi o maior fracasso da história, porque ele cometeu o maior de todos os erros. Ele traiu o seu maior e melhor amigo, o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou sobre isso. Ele disse que nós o honramos com os lábios, mas o menosprezamos com a nossa vida. Judas traiu o Senhor Jesus. Ele se confessava um discípulo. Ele era um apóstolo
uma das colunas da igreja, e traiu o seu Senhor. Judas foi o maior fracasso da história, porque ele recusou a maior de todas as ofertas, ser perdoado por Cristo. Essa história trágica se repete na vida daquele que hoje confessa Jesus como seu Salvador, mas não se submete a Ele como seu Senhor. Essa história se repete na vida daqueles, tantos, que já estiveram conosco ao longo dos últimos anos, que estão registrados nas fotos do Facebook e Instagram da igreja, mas não estão mais. Essa história pode se repetir em nossas vidas, se nosso arrependimento for superficial, se nossa fé for de aparência, se nossos valores estiverem desfocados e invertidos. Essa história se repete para aqueles que pensam que estão em pé e se tornam orgulhosos. Essa história se repete para jovens que, no desejo de conquistarem o mundo, negociam a vontade de Deus. Essa história se repete para aqueles que, no desejo de experimentar o prazer a qualquer custo, de sentir o gostinho do sucesso, de estar no topo, de ser cabeça e não mais cauda, serve ao Salvador só de longe. Como está a sua vida? Quem é você quando ninguém vê? Jesus é teu Salvador? Claro. Quem não deseja um Salvador cheio de amor? Mas você se submete a Ele como seu Senhor. E você já tem experimentado as perseguições que o Evangelho garante que virá a todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo. John MacArthur disse de maneira muito clara, e eu até publiquei isso ontem no grupo dos homens da nossa igreja. Eu achei essa frase de John MacArthur fantástica. John MacArthur disse assim: quanto mais você for como Cristo, mais o mundo o tratará como tratou a Cristo. Talvez você não receba muita perseguição, porque não há muita semelhança. Paulada, né? Paulada. O diabo começou a afastar Judas lentamente. O coração de Judas se rendeu gradativamente. Que fracasso. Que fracasso. Judas coloca nomes como Joseph Stalin, Adolf Hitler no chinelo, no bolso. E lembre-se, Judas, com seu espírito de seguir Jesus à distância, de não se envolver radicalmente, de ser materialista, egoísta e simular muito bem, está dentro de mim e de você. Ele vai fazer de tudo para que você não ame a Deus como deve, para que você não vá fielmente até a última jornada com Cristo. Mas Deus tem coisa melhor para mim e para você. Deus tem vida abundante em Jesus Cristo.
Deus garante nos sustentar na jornada. Deus garante que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele jamais nos desamparará. Deus nos chama a olhá-lo, a olhar Jesus Cristo como a pérola de grande valor, o tesouro mais precioso, e vender tudo o que temos e comprar essa pérola, porque Ele é a salvação encarnada. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não importa quantos anos de linguagem igrejesca você tenha. Não importa quantos feitos você tenha realizado. Em quantas fotos você tenha aparecido nas mídias sociais da igreja. Converta-se ao Senhor Jesus Cristo. Ontem, hoje, volte-se a converter amanhã, converta-se depois da manhã. E se for necessário, abra mão do que você tiver que abrir para seguir Jesus e as implicações de sua palavra até o fim. O meu e o seu chamado é para combater o bom combate, viver nossa carreira fielmente e preservar a fé que é bombardeada em todo o tempo. Por que esse é nosso chamado? Porque aqueles que perseveram nessa tríplice jornada, combater o combate, completar a carreira e guardar a fé, receberão do Senhor a coroa da justiça. Amém? Lamentavelmente, há muitos homens e mulheres fracassados em nossos templos, que serão jogados no lago de fogo e enxofre, experimentarão a segunda morte, receberão para todo sempre a justa ira de Deus, serão chamados de joio, serão tratados como bodes. Mas nós, os que aqui estamos, fomos chamados para ser discípulos, para atuarmos como trigo, para sermos o grão de mostarda que morre, para dar lugar a uma árvore bonita onde os pássaros se aninham, que perseveram até o fim, para receber do Senhor e reto juiz a maravilhosa coroa da justiça. Se arrependa dos pecados que têm roubado a tua intimidade com o Senhor. Se arrependa dos pecados que têm furtado de você a intimidade com a palavra que é viva, que alimenta, que rejuvenesce, que orienta. Se arrependa dos pecados. Enquanto jovem, para olhar para frente e não ter do que se envergonhar quando chegar lá. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.